Sejam bem-vindos ao podcast. Hoje a gente vai conversar com as responsáveis pela existência do STEAM para Minas. Para quem não sabe, o STEAM para Minas é um projeto de disseminação de oportunidades nas áreas de ciência e tecnologia para meninas e mulheres. Meu nome é Moira, eu sou voluntária do IUFLA e hoje a gente vai contar com a presença de Aline Montenegro, Bruna Brandão, Isabelle Vitório, Sara Borges e Vitória Ventura. Bom, meninas, a primeira coisa que eu queria saber sobre vocês é um pouco da história de vocês, de onde vocês vêm, o que é que vocês estudam, com o que é que vocês trabalham, onde é que vocês estão morando atualmente, né? Me contem um pouquinho aí dessa história. Então, né, eu sou a Aline. Eu estudo astronomia na USP, e o meu envolvimento com astronomia começou quando eu estava no ensino médio, né, participando de Olimpíadas Científicas. E aí eu estava participando da Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica, a OBA, e eu acabei sendo selecionada para seletiva, para a Olimpíada Internacional de Astronomia. E eu vi nessa oportunidade, assim, uma chance de poder me desenvolver mais nessa área. E aí, quando eu estava estudando, me preparando para essa seletiva, eu percebi que eu gostava bastante de astronomia. E nessa época eu estava bastante em dúvida entre o que fazer na faculdade. Eu sabia que eu queria alguma coisa voltada para exatas. E estudando mais sobre astronomia e astrofísica, eu percebi que, caramba, eu quero muito estudar isso na faculdade. E decidi, e é isso. Estou fazendo isso agora. Sou de Fortaleza, né? Nasci e cresci aqui e acabei mudando para São Paulo justamente para fazer faculdade. Tinha 21 anos, entrei na faculdade com 19, quase 20. É isso. Olá, pessoal. Meu nome é Bruna, eu tenho 20 anos. Eu nasci e cresci na cidade chamada Barreiras, no interior do oeste da Bahia. Mas atualmente eu estou morando no Rio de Janeiro, porque eu passei na faculdade de Psicologia da UFRJ. Daí eu me mudei de Barreiras para o Rio de Janeiro ano passado, então estou há um ano lá. Eu faço Psicologia e, diferente da Aline, eu sabia que eu queria seguir uma área que não era de exatas e nem de biológicos, porque na escola eu não me dava bem com as matérias, eu não gostava e eu não me dava bem no geral. E eu sabia que seria algo de humanas. Só que algumas matérias de humanas também na escola eu não gostava, como história e geografia. Então foi bem complicado para mim, no caso, descobrir carreira que eu ia seguir. Mas prestando atenção no meu comportamento, nas coisas que eu gostava, eu percebi muito que eu me envolvia mais com coisas relacionadas ao comportamento humano. Então, aí eu comecei a pesquisar sobre a área de psicologia. Aí eu descobri que psicologia, nossa, tem vários caminhos. Você pode trabalhar em hospital, escola, empresas, clínicas e etc. Daí eu escolhi fazer psicologia. Então, hoje eu tô na FRJ fazendo psicologia. Meu nome é Isabelle, eu tenho 20 anos e eu nasci no interiorzinho de São Paulo. E no momento eu tô estudando Física e Ciência da Computação no exterior, que é uma universidade chamada Minerva Schools, e eu não vou falar muito sobre ela, porque é muito difícil de explicar. Eu não aprendi a explicar até hoje. Mas, tô estudando lá e ela tem um conceito bem diferente também, que é a gente viajar pra um país cada semestre, tirando só São Francisco, que a gente fica um ano lá. E tem sido uma experiência muito bacana, e tenho aprendido muito, tanto no currículo acadêmico, mas também pessoalmente. Mas enfim, eu também, antes disso, era muito do mundo das Olimpíadas, e foi onde até conheci a Aline meio que virtualmente. A gente nunca se conheceu pessoalmente, mas também ainda nos mundos das Olimpíadas. Eu gostava bastante, porque era um jeito de se engajar com a ciência, né? E eu acho que desde pequenininha eu sempre gostei de ciências naturais, mesmo não sabendo muito que elas eram ciências naturais. E bom, eu cresci muito nesse rumo, mas sou apaixonada por muitas coisas também fora ciências naturais. Então, eu sou a Sara, eu tenho 18 anos, eu sou de Goiânia, nasci e cresci aqui. Eu tinha me mudado para São Paulo, né, mas eu fiquei lá há pouco tempo, por conta das circunstâncias. Eu comecei fazendo
medicina na USP, mas também apliquei para o exterior ano passado e acho que vou para lá, né? Não sei ainda se eu vou tirar um ano sabático, mas estou decidindo isso ainda. E também tive muito contato com Olimpíadas no meu ensino médio, isso eu acho que tem semelhança, né, com a Isa e com a Aline, que é esse gosto por Olimpíadas, e eu acho que me ajudou, sim, a encontrar meu curso de alguma forma. Bom, acho que é isso. Olá, eu sou a Vitória. Eu tenho 19 anos e é a primeira vez que eu externalizo isso, porque eu fiz aniversário durante a quarentena, né? Então eu ainda tô acostumada a ter só 18. E eu sou estudante de geologia na Unicamp. Eu sou da cidade de Limeira e eu moro em Limeira, mas vivo uma vida de agente duplo, assim. Eu vou às 6 horas da manhã para Campinas e volto às 11 da noite todo dia. E, enfim, eu passo a maior parte do dia lá estudando, fazendo a faculdade integral e volto para casa. E eu comecei a me engajar nessa área de ciência, primeiramente pela escola, né, pelas Olimpíadas, mas daí eu tive o privilégio da minha cidade ter uma escola técnica, onde eu poderia fazer o curso técnico de Química junto com o ensino médio. Então eu prestei a prova para essa escola e comecei a fazer o ensino médio com o técnico de Química. Então lá eu podia entrar dentro de um laboratório, fazer experiências e desenvolver projetos, onde eu pude ir para feiras científicas do Brasil e fora do Brasil também. Gente, que legal, meu Deus. Eu tô muito chocada que cada um de vocês é de um canto. Como é que vocês se encontraram e como é que começou esse projeto? Agora me conta essa história. Esse projeto ele começou em 2019, mas o que motivou ele foi um projeto anterior, de 2016, que foi um projeto que eu comecei no ensino médio. Eu tava muito afim de se engajar com alguma coisa relacionada com mulheres na ciência e tecnologia, ciência em geral, até qualquer coisa relacionada à igualdade de gênero. E acabou que eu tava procurando em universidades na minha cidade, se tinha alguma coisa, mas não acabei encontrando nada e veio a ideia, eu vou criar alguma coisa. E é aí que eu criei. Eu chamei algumas amigas e 3 acabaram topando. E aí juntos a gente fez uma mentoria na escola, nossa escola, e a gente conseguiu que ela fosse aberta para outras pessoas também. A gente divulgou na cidade. Era uma mentoria, ensinava matemática, física, química, empreendedorismo e inglês, E aí a gente meio que e tinha uma oficina à parte de, tipo, aprender a fazer projetos em torno disso. E foi um projeto muito bacana também. E eu me considero uma pessoa tímida, e eu era, tipo, super tímida nessa época. E então tinha sido até um desafio pra mim ter que ensinar as pessoas, mas foi muito bacana também. E acabou que em 2017 o projeto acabou. Eu queria que ele continuasse, mas a gente não conseguiu construir um legado, no sentido de as nossas mentoradas serem mentoras. E aí eu falei, vou pra faculdade, vou ver o que vou tirar um pouco essa ideia. Eu tava com ele ainda. Além dessa mentoria também, eu postava oportunidades no Facebook. Então, e acabou que isso deu muito, muito bem, no sentido que eu consegui alcançar mais gente. Ele não cresceu, tipo, tão grande, mas ele, pelo menos os meus amigos que ficavam acompanhando, eles conseguiram alguma coisa disso. E aí, eu falei, vou parar um pouco, porque realmente, às vezes você fica não desmotivado pra fazer. E aí eu vou pra faculdade, e aí foi 1 ano, e no primeiro ano a gente não aprende nada do nosso curso. É tudo é um pouquinho de cada coisa. Claro, eu aprendi um pouquinho sim, de tipo, ciência da computação, por exemplo, mas não é, tipo, tão focado forte. E aí nisso eu acabei meio que aprendendo coisas que eu consegui refazer o projeto e fazer um pouquinho mais planejado. No caso, como eu tô na faculdade, uma das minhas grandes questões é como que eu vou fazer esse projeto se eu tô na faculdade super ocupada. E agora também, as pessoas que estão comigo são super ocupadas. Então vamos fazer isso acontecer. E aí que em 2019, agora voltando, linha do tempo,
repensei mais no projeto e como ir abordando ele em diferentes linhas do tempo. E aí, chamei alguns amigos próximos novamente, e só uma pessoa topou, que foi a Aline. E aí, foi a Aline, e aí com muita gente não aceitou, mas uma das coisas também é que eu não podia fazer isso sozinha. Então por isso que eu fui atrás de um time pra me ajudar. E que estavam a fim de começar essa trajetória comigo. E aí, também muita gente falou que tava muito ocupada, etc. Acabei mandando pra uns grupos de WhatsApp pra quem quer estudar fora, porque esse público tá sempre atrás de extracurricular. Como também gente que já participa de projetos estudantis. E acabou que aí eu mandei e-mail com uma mensagem pra mandar e-mail pra mim se alguém gostaria de participar. E expliquei um pouquinho sobre o que era. E aí mandaram e-mail e eu entrevistei algumas pessoas, mais pra conhecer elas. E acabou que a gente iniciou um time com 12 pessoas. E é isso, a gente tem sido uns 9, 10 meses trabalhando juntas nesse primeiro... Eu chamo de primeiro produto, que é essa oportunidade. Vai ser sempre uma característica do projeto, da organização. E agora a gente tá crescendo mais um pouquinho também. Nossa, que legal. E vocês, meninas, contem aí como é que as histórias se cruzaram, né? Quando vocês receberam essa mensagem. Eu lembro que, na verdade, eu nem vi a Isa me mandando, né? Nesse mundo das extracurriculares, todo mundo vai se conectando, né? E eu sempre falei super sobre ciência, e eu tinha participado de um programa de mentoria, onde a minha mentora, né? Ela sempre ouviu eu falar sobre ciência, enfim, fazer trabalho sobre ciência, que a gente tinha que entregar trabalho. E quando ela viu em algum grupo que a Isa tinha postado, eu nem sei mais se era a Isa, ela mandou para mim no individual, falou para eu mandar e-mail, falou que a Isa era super incrível, assim, que ela já conhecia a Isa, desse mundo das extracurriculares também. Aí, na mesma época também, eu estava querendo fazer um projeto sobre ciência no ensino médio, eu tinha acabado de sair da faculdade. Aí eu falei assim, nossa, pode ser uma boa, assim, né? Porque o projeto que eu queria fazer não tinha a ver muito com mulheres, né? E daí, na faculdade também, por fazer geologia, eu comecei a ver mais o papel da mulher na ciência, né? Porque na geologia a mulher é duplamente minorizada, assim, menosprezada, porque tem tanto a dúvida da capacidade intelectual quanto da capacidade física, né? De pegar um martelo e quebrar uma rocha, né? Então, eu comecei a ver mais esse papel, assim, da mulher e falei, nossa, seria incrível, assim, se eu pudesse ajudar esse projeto a crescer e fazer parte dele e ter esse time também de mulheres ali, para eu me apoiar, porque eu também sempre me vi muito distante, assim, sabe, de coletivos, enfim, quando eu era mais jovem, assim, eu participava de coletivos, mas depois eu me vi, assim, sozinha nesse mundo de ciência, sabe? Lidando ali com meninos e homens, e não me sentia, assim, com um grupo de apoio. Aí eu falei, nossa, então seria incrível participar disso. E daí a gente começou, a Isa realmente fez uma entrevista com todas nós, e criou um grupo onde todas nós tínhamos que postar, né? Aí por um tempo foi rolando isso, da gente postava, mas também, né, como todo projeto, tem momentos onde tudo dá certo, tem momentos que que dá tudo errado, ninguém posta na semana porque tá tudo corrido, a gente não tinha muito um cronograma, né, vamos postando quando dá, 1 hora por semana. Aí até no começo a gente saber como fazer um post, né, eu levava horas e horas para fazer um post, assim, né, achar onde estavam as oportunidades. Mas daí foi isso por bastante tempo, né? Por um tempo todo mundo ficou muito ocupado, a gente não conseguiu se comunicar muito bem, e daí o projeto ficou um pouco parado, assim, sustentado por poucas pessoas que estavam postando. Aí a Isa depois voltou, né? Ela também tinha ficado um tempo sem se comunicar, né? Porque nesse mundo internacional dela, em vários países, ela acabou ficando sem celular, foi roubada, perdeu o celular, não sei. E daí tudo ficou difícil. Mas daí ela voltou, a gente criou um novo grupo, começou a conversar, começou a replanejar, né, de ter um cronograma, e começou a dar mais certo, assim. E a gente começou a crescer bastante, e daí ela vendo que, né, que a gente tinha realmente que modelar o projeto, ela pensou, assim, de aumentar o time. E daí o que foi o que aconteceu recentemente, que a gente, né, abriu um processo seletivo para trazer os trainees
para, enfim, aumentar o time, começar a pensar em novos projetos, desenvolver melhor outras áreas, não só as oportunidades, e crescer, assim, abarcar o nosso público que cada dia é maior. Que fase, viu? Que fase. Não tá no exterior ainda, roubarem o celular, gente. Não creio. Mas, poxa, eu gostei da conexão aí das histórias, gente. Alguém mais vai falar? Bruna, Sara, Aline? Eu posso falar como que aconteceu essa conexão. Como a Isa falou, a gente já se conhecia do mundo de Olimpíadas científicas e também do Impacta Jovem, que é um programa de mentoria também, um projeto social. E aí a Isa mencionou que estava querendo montar um projeto com esse objetivo, né, de divulgar oportunidade para mulheres, meninas e mulheres. E eu lembro que na época eu fazia parte do Inspira Sonho, também é uma plataforma de divulgação de oportunidades. E eu gosto muito disso porque durante toda a minha vida eu percebi o quanto oportunidades como Olimpíadas, programas de verão exterior, essas coisas sempre me abriram muitas portas e eu queria muito que mais jovens pudessem ter acesso a elas. E aí por isso eu entrei para o Inspira Sonho. E em 2019, meu primeiro ano na faculdade, eu pude ter assim, uma percepção maior da desigualdade de gênero mesmo que existe assim nas exatas. Assim, várias aulas assim, eu percebia, por exemplo, aulas de física que tinham 60 alunos e assim, 10 meninas, 10, 12 meninas, eu ficava, gente, que isso? Meu Deus. E aí a Isa me mandou a ideia, né, me falou do que ela estava pensando em fazer e eu fiquei, caraca, muito legal, gosto. E aí entrei, fiz parte, a gente, como as meninas falaram, teve entrevista e tudo mais, e também teve um período, assim, de gap, de, assim, poucas oportunidades divulgadas, toquei, e também períodos difíceis na faculdade e tal, inclusive eu acabei divulgando muito, muito pouco, mas aí depois quando a Isa voltou a comunicar com a gente, e foi realmente período de fim de ano, final de semestre, amém, deu tudo para se organizar muito melhor, e aí vieram os trainees depois, que inclusive estão agora com a gente, e está ajudando muito o projeto a se desenvolver melhor em outras áreas, pensar melhor em outros projetos, e está sendo incrível. E novidades aí, ainda por vir. É isso. Ai, que legal. E eu vejo que assim, tanto você, a Vitória, a Isa, né, tem aquela questão de vocês sentirem que a mulher é inferiorizada, né, no ambiente, assim, de estudo, de trabalho. E isso acontece muito, e é inclusive, tipo, falta de tudo que a gente faz no I, né? É bem pesada essa discriminação que ainda tem. Tipo, de achar que a mulher não é capaz de pensar, não é capaz de exercer trabalho qualquer que seja físico. Então, assim, a gente tem que mudar isso, né? A Bruna e a Sara querem falar também? Bom, a minha história foi parecida com a da Vitória, assim, em relação a como eu encontrei o projeto, né? Foi um grupo também, eu não conhecia ninguém das meninas. E era tudo muito novo, sabe? Essa questão de acesso a extracurriculares, né? A minha escola não tinha essa cultura de extracurriculares. E eu já vinha querendo fazer um projeto que envolvesse mulheres, né? Empoderar ela, mesmo que não na ciência, mas em várias outras áreas, né? Porque isso ainda é muito prevalente, infelizmente, né? Mas a ideia de fazer isso com mulheres e meninas que querem seguir a área, ou nem pensam, mas podem seguir a área de ciência e tecnologia, se encaixou ainda melhor, sabe? Porque era uma coisa que eu via já no meu ensino médio e que me incomodava bastante, né? Eu acho que incomoda muitas mulheres. Então, achei o projeto fantástico, a ideia do projeto, e aí foi a mesma coisa, enviei um e-mail, teve entrevista. A gente entrou pro time, né, 10, 12 meninas, né, que não se conheciam, não sabia nem que a Aline e a Isabelle se conheciam. Então, foi bem legal, uma nova experiência, assim, sabe? Igual você falou, cada uma em um canto e trabalhando por esse propósito de levar oportunidades às pessoas, às mulheres, né? Então, teve essa parte, né, que elas falaram de greve de oportunidades. Mas é muito, muito bom ver como o projeto cresceu e como ele agora é capaz de influenciar outras páginas que já fazem isso e também outras mulheres, sabe? Que podem encontrar essas oportunidades e ver os relatos de gente que fez a oportunidade que a gente postou
e agradece a gente por ter divulgado. Isso é muito incrível, né? Eu acho. E aí foi isso. A gente tinha ligações, né? A gente foi se conhecendo melhor. Mas foi assim que eu encontrei o projeto. Estou muito feliz de participar. E muito feliz de participar com todas essas meninas incríveis, né? Que estão aqui e as que não puderam vir também. A gente tá amando a história de vocês, vai, Bruna. Eu lembro até hoje da correntinha do WhatsApp, que foi até a Aline que enviou, falando sobre o projeto. Aí a Isa estava se apresentando, falando que ela era da Minerva e tudo mais, que ela tinha criado esse projeto para divulgar oportunidades, que não tinha que ter experiência para começar, e etc. Daí eu estava nesse grupo do WhatsApp, que era um grupo de uma conferência online, e nesse grupo tem pessoas do Brasil inteiro, e frequentemente eles postavam vários projetos para quem queria se voluntariar. E nessa época eu já estava realmente procurando algum projeto para me participar, porque eu não participava de nenhum projeto. E nesse grupo já haviam postado vários projetos, só que nenhum deles eu tinha tanto interesse de entrar, porque não eram assuntos que são assuntos importantes, são projetos incríveis, mas que eu sabia que eu não ia me sentir, eu não me sentir, não sei se é completa a palavra, enfim, mas em um momento eu ia assistir cansado, porque não são assuntos realmente que me interessam, como meio ambiente. Até que a Aline postou do STEM, aí eu bati o olho, aí quando eu bati o olho já gostei, porque a igualdade de gênero já era um tema é um tema que eu tenho mais interesse. Daí eu não pensei muito, porque eu fiquei com medo de pensar demais e acaba desistindo, aí eu mandei logo um e-mail para a Isa, aí a Isa respondeu o e-mail, marcando a entrevista e tudo mais. E aí foi assim que eu conheci o STEM. E não me arrependo de ter deixado de aplicar para os outros projetos e ter demorado a aplicar e ter aplicado só para o STEM. Ai, gente, que lindo. E eu vejo, né, que o projeto de vocês realmente tem ajudado muita gente. Eu lembro que quando eu entrei na universidade, eu comecei a participar de um projeto de extensão e a missão era desmistificar a ciência para a sociedade, né, para a comunidade. Então, a gente levava experimentos e coisas assim para as escolas públicas. E muitas vezes a gente chegava lá e perguntava: quem conhece a UFBA, que é a Universidade Federal da Bahia? E muita gente não sabia nem que existia, sabe? Então, como é que você chega numa escola pública, sabe, ensino público, e as pessoas não sabem que tem uma oportunidade, né, de um espaço de graduação público de qualidade para eles. Eles nem veem isso como possibilidade. E a gente mostrava e a gente tentava integrar todo mundo e era uma coisa assim que era fantástico, porque a gente saía de lá e tinha gente falando: ai meu Deus, eu quero fazer engenharia, eu quero ir pra UFBA. Aí, tipo, a gente vê que esse retorno, né, é tão gratificante, assim como eu sentia lá e como eu tenho sentido no UI também. Eu tenho certeza que vocês ficam, sabe, realizadas quando vem uma mensagem de retorno, vocês sabem que alguém conseguiu oportunidade através do projeto de vocês, né? E eu tô sabendo que vocês têm também um podcast, né? Quem que vai contar aí sobre o podcast? Podem fazer propaganda. O Ciência Pode é um podcast para. Brincadeira. Então, eu pude participar do podcast de forma mais próxima há um tempo atrás. E, né, a ideia que a Isa trouxe foi de convidar mulheres, né, e jovens, né, que estão em área de ciência e tecnologia, para falar sobre a história deles, né, e também sobre alguns outros assuntos dentro de igualdade de gênero, ciência e tecnologia, e que isso servisse, né, de forma também de empoderar outras pessoas, para que elas pudessem se espelhar nas histórias dessas mulheres ou desses jovens, ou também seguir as oportunidades, né, que eles comentam nos podcasts. E aí eu achei incrível, né? Eu pude entrevistar algumas pessoas sensacionais fazendo esse podcast. E é muito legal conhecer a história deles assim mais de perto, entender que o que eles alcançaram na vida deles faz sentido assim dentro de um todo, né? E também é bom para você ver que você também pode. Então acho que isso é muito legal do Ciência Pode, né? Aproveitando aí o trocadilho. E muito legal, né? Eu e a Isabelle, né, pudemos entrevistar a Sônia Guimarães, que foi, assim, uma oportunidade incrível, né? Encontrei ela lá em São Paulo, assim, por acaso mesmo. A gente já tinha feito um post com ela na Semana das Mulheres na Ciência, né? E aí eu encontrei ela lá em São Paulo.
convidei ela para o podcast e foi uma experiência muito boa, muito enriquecedora mesmo. E aí, com outras pessoas também, né? Não faz muito tempo que a gente está lançando esse podcast aí. Recomendo para todos e todas que estão escutando esse daqui também. E agora eu tô um pouco mais afastada, né? Que a gente está implementando esse projeto trainee e eu tô com um time de escritores junto com a Lara. E outras meninas estão com podcast, mas eu sei que vai deslanchar daqui para frente, né? Ainda mais do que quando eu tava. E eu acho que é um podcast que tem potencial para servir assim para muitas pessoas e para muitas coisas também. Então, se alguém quiser falar mais sobre, mas é isso assim, no geral. Gente, é maravilhoso mesmo, viu? Eu recomendo pra todo mundo, eu juro pra vocês. É muito bom. E agora uma pergunta assim, polêmica talvez, mas não tanto. Que a gente sempre faz, né? Quando a gente está conversando assim, com coletivos que fazem de trabalho para mulheres. Existem homens trabalhando com vocês? Existem, inclusive tem um trainee no time de escritores, né, que é homem. Assim, eu não vejo isso como um problema. Eu acho que a nossa luta, a voz da nossa luta tem que ser nossa, mas eu acho que os homens têm que participar também, porque se só, né, metade ali da sociedade se engajar nisso, não é possível transformá-la como um todo. Então, assim, essa é a minha visão. Eu não vejo isso como um problema ter homens trabalhando com nós, desde que eles respeitem, né, o nosso lugar de fala e reconheçam, né, a posição privilegiada deles também. Então, eu acho que a ajuda deles nesse sentido não é nenhum problema, né? Mas gostaria de ouvir as outras meninas também. Eu concordo com a Sara totalmente. Até no nosso time original, o menor, quando tinha 12 pessoas, tinha meninos também. E agora, com o trainee também. E acredito sim que seja uma oportunidade tanto dele levar os nossos posts, os nossos conteúdos para outras pessoas que não veriam normalmente. Então, compartilhar com os colegas de sala dele, sabe? Falar, eu faço parte. Então, talvez pessoas que não veriam normalmente possam ver, né? E tanto ajudar mesmo como uma pessoa que também tem seus conhecimentos, que tem a sua vivência. E eu acredito, assim, que é essencial trazer, não só para o time, mas, enfim, trazer os meninos e homens para dentro dessa pauta, para que a mudança seja mais efetiva. Recentemente, a gente recebeu uma mensagem, né, de uma empresa, não lembro ao certo, né? Depois aí você pode melhorar isso. Mas uma empresa, de um empregador, não sei, falando como ele poderia melhorar o processo dele tanto de seleção quanto do trabalho dentro dessa empresa, para ele ser mais igual, menos discriminatório, mais inclusivo para as mulheres. Então, é essencial assim que a gente converse com homens, converse com pessoas que não são da ciência, converse tanto com minorias quanto com maiorias, então, para realmente isso ser efetivo, não ser uma pauta que vai ficar ali só entre determinado grupo, sabe? Justíssimo, e a visão que a gente tem aqui dentro do I também, né? Se a gente tiver os meninos trabalhando junto com a gente, mas sem tomar nosso lugar de fala, eles vão aprender muito e vão conseguir levar isso, né, para o meio que eles estão inseridos fora do nosso grupo, né? E é muito importante a gente estar presente, né, nesses espaços, mesmo sem estar lá, né? Então, nossa, é perfeito aí que vocês falaram. E a última pergunta agora. Eu queria saber de cada um de vocês, quais foram as mudanças que vocês sentiram em vocês por estarem participando de um projeto assim empoderador? Então, a primeira mudança, assim, o primeiro empoderamento, na verdade, acho que foi algo mais, assim, questão de habilidades mesmo, porque a gente começou no projeto mais fazendo design para os posts, né, para divulgar as oportunidades. E eu sabia, assim, zero mexer com, assim, Canva, edição de imagem e tudo mais. E foi bem difícil para me adaptar, tipo, saber escolher as imagens e usar os usamentos, efeitos e tudo mais. Mas depois, quando eu fui conhecendo e quando tinha, sei lá, uma imagem pronta, eu ficava, meu Deus, olha que lindo isso, eu que fiz isso, nossa, muito orgulho. E aí eu tive a chance também de me desenvolver melhor nessa parte, de conhecer outras ferramentas e
Assim, o time todo tem diversas experiências e habilidades e cada uma contribuindo, e isso permite que a gente cresça de diferentes formas, né? Mas também me ajudou para perceber a importância cada vez maior do debate da desigualdade de gênero em exatas, né? Tanto que depois que eu entrei para Sempre nas Minas, eu fiquei mais envolvida com isso. E no início desse ano, eu participei da conferência que a Bruna mencionou, né, a CPJ. E aí, nessa conferência, tinha uma mesa que era sobre, realmente, mulheres na computação. E aí, tinha várias meninas e mulheres que já participaram que têm experiência em computação e ciência também. E em uma hora, a Juliana Stadio, que muita gente deve conhecer, é uma cientista muito famosa, uma jovem cientista muito famosa, ela mencionou que, quando ela estava na escola, ela ouviu um professor falando que geometria espacial é muito difícil para meninas, porque é comprovado que nosso cérebro tem mais dificuldade de captar imagens 3D. E ela ficou tipo, cara, por que você falou isso? Eu gosto tanto disso. E ele foi e falou isso, sabe? E eu percebi que eu já tinha escutado uma coisa dessa, sabe? Mas eu nunca tinha percebido como sendo algo discriminatório até aquele momento. Que foi justamente em 2016, quando eu estava me preparando para a seletiva da UBA, o professor meu de astronomia, em astronomia a gente tem que estudar bastante sistemas de coordenadas horizontais, equatoriais, para identificar os objetos astronômicos, localização e tudo mais. E aí é uma coisa bem assim, você olha, isso é uma coisa bem difícil de se entender para qualquer pessoa, porque é uma coisa bem abstrata, sabe? Assim, envolve triângulos esféricos, e aí você tem que começar a entender tudo que você aprende na escola, que triângulos tem a soma dos ângulos internos de um triângulo 180, você chega em trigonometria esférica, e aí tem que os ângulos de um triângulo vão ser sempre maior do que 180, você fica, ué, mas eu não aprendi isso. E aí eu estava nessa aula e o professor falou, ele fez um desenho lá, e eu estava tentando entender o desenho, aí ele falou, tá tudo bem se você não entender, porque é cientificamente comprovado, sério, que meninas têm mais dificuldade de entender imagens em 3D, exatamente o que o professor da Juliana falou, do que meninos. E eu fiquei tipo, tá bom então, naquela época, né? Tudo bem, ok. E aí, quando estava nessa conferência, ela falou isso e eu fiquei, caraca, eu já ouvi isso e eu não tinha percebido como sendo algo assim, realmente, uma discriminação, né? Assim, apenas pelo nosso gênero, como se isso realmente, mano, como que vai ter diferença no cérebro, sabe? Assim, menino e menina, e isso vai impedir que a gente consiga entender imagens 3D, não faz o menor sentido. E eu fiquei, nossa, realmente já ouvi isso. E, assim, eu acho que foi dessa forma assim que o projeto me ajudou, sabe? Não apenas questão de habilidades, mas também de entender a importância de discutir desigualdade de gênero nessas áreas. A gente acaba ficando mais atenta, né? A algumas coisas. Sim, exatamente. Demais. Importantíssimo. Vamos lá, Bruna. Então, assim como a Aline também, um dos benefícios foi algumas habilidades, tipo, como ela falou, o Canva também, eu não sabia nada, assim, eu lembro do primeiro post que eu fiz, eu tive que refazer, porque, nossa, ficou muito ruim, não dava pra postar, só que daí com o tempo, os posts foram melhorando e tudo mais, e também, além disso, o fato de conhecer pessoas de todos os estados do Brasil, porque ainda mais agora com o projeto Trainee, tem gente de todos os estados, tirando a Bahia, que só tem eu. Também a questão de, como eu falei, eu realmente estava querendo muito participar de um projeto e eu nunca me envolvi em um projeto de verdade, além daqueles projetos de escola, mas são projetos que duram uma semana, um mês, e o STEM, a gente já está quase há um ano, então também tem a questão de trabalhar em equipe, também tem a questão do marketing também, porque agora eu estou responsável pela coordenação do marketing, e eu gostava muito de marketing, eu tinha costume de estudar. Só que daí eu só estudava e só ficava na teoria, não tinha como eu aplicar porque eu não participava de um projeto e eu não trabalhava em nenhuma empresa. E agora com o STEM eu posso estudar e colocar em prática. E também tem a questão de, como eu estou coordenando algumas pessoas também, esse lance de trabalhar em equipe fica mais evidente ainda, já que a gente tem que se reunir. Tem que se reunir uma semana a equipe inteira e uma semana só com a equipe de marketing. E diferente das outras meninas, eu nunca tive
eu nunca fiquei em um ambiente majoritariamente masculino, porque tanto no meu ensino fundamental e ensino médio, a maioria da turma era mulher, mesmo o meu ensino médio tendo ter sido ensino técnico de informática, a maioria da turma era mulher, e também a gente não presenciava muito machismo com relação aos professores. Mas eu sabia que, mesmo eu nunca tendo passado por essas situações, eu sabia que existia, sabia que muitas meninas estudavam e trabalhavam em locais que havia muito machismo e elas eram diminuídas e tudo mais. E agora, no STEM, eu consigo ver realmente mais fácil essa questão do machismo. Recentemente a gente fez um questionário e pediu para seguidores responder e tinha uma questão relacionada ao machismo. E 90%, foram 180 pessoas que responderam, e praticamente 100% falou que sim, sentia que havia machismo, tanto no colégio quanto no espaço de trabalho, estágio, essas coisas. E além delas responderem sim, elas também fizeram depoimentos. Então, tinha depoimentos enormes das pessoas falando o que elas haviam passado e tudo mais. Então, no STEM isso ficou bem mais evidente. Eu nunca presenciei, e também estudo como eu estudo psicologia, a maioria da turma também é mulher. Então, enfim, eu nunca senti na pele isso, mas eu sei que as pessoas sentem, e eu tô conseguindo presenciar mais agora com isso. Legal, bem legal. Vou falar agora. Acho assim que eu pude aprender muito, tanto com a questão dos posts, né, que todas as meninas falaram, porque, assim, acredito que quem tá aqui hoje e as outras meninas que não puderam comparecer, mas que permanecem até hoje no time, não sei se tinha alguma que realmente gostava de fazer post, assim, a gente ficou ali só pela ideia, sabe, de tá ajudando mulheres, de ter o time ali, mas nenhuma realmente, sabe, gostava de fazer um post, assim, enfim, é a parte do design mesmo, né? Mas assim, a gente continuou nisso e eu pude aprender, né? Apesar de ser algo que, nossa, eu amava, eu pude aprender a fazer post. Como eu disse, né? Quando eu comecei e me mandaram sobre o projeto, eu queria desenvolver um projeto meu, né? Sobre ciência no ensino médio, divulgar pessoas inspiradoras. E eu consegui desenvolver ele, assim, não em proporções assim como o STEM pras Minas, mas eu vejo, assim, que até hoje eu tô aprendendo bastante, assim, com tudo que a gente está fazendo, assim. Porque a gente sempre reorganiza, né? Sempre está pensando em como melhorar a comunicação, a organização do time. E, assim, acredito que eu tô aprendendo muito, assim, sabe? O que eu aprendo aqui de como uma comunicação funciona, o que tá dando certo, o que não dá certo, tô tentando aplicar lá também, sabe? Para que as pessoas sejam mais autônomas, que elas realmente possam fazer o que elas gostam de fazer, para desenvolver o meu projeto também, mas assim, muito inspirado no que acontece aqui, sabe? Enfim, como se fosse um laboratório que eu aprendo aqui para tentar aplicar lá, sabe? Porque se a gente conseguir um pouco do que o STEM para as Minas tem, sabe? Impactar um pouco do que o STEM para as Minas está impactando, assim, vai ser algo incrível, sabe? Também. E eu me inspiro bastante, assim, no STEM para as Minas, e é como uma escola, assim, para tudo, né? E também foi muito importante para conseguir conversar com outros espaços da faculdade. Na minha faculdade também eu comecei a me engajar com a BMGEL, que é a Associação Brasileira de Mulheres nas Geociências. E ela era uma organização assim que estava bastante focalizada em meninas da pós e da graduação, do final da graduação. E quando eu entrei, né, eu realmente não sabia como funcionava a organização, mas eu pude trazer uma outra visão, sabe? Falar do meu papel assim no ensino médio. Sempre que tem alguma oportunidade, eu mando lá no grupo da BMGEL para eles verem assim, sabe? Porque às vezes muitas meninas que entraram na graduação não tiveram extracurriculares ou se desenvolveram um pouco no ensino médio, assim. Então, trazer essa visão, assim, é muito legal, assim, acho que é uma outra conversa também, sabe? Que leva a outros tipos de ações dentro da universidade. Então, pensar em escolas para falar sobre isso, para falar sobre mulheres, para falar sobre universidade, e é algo que está acontecendo dentro dessa associação também. Também, nossa, nem poderia ficar listando aqui várias coisas que sim, que o STEM para as Minas está ajudando. Na faculdade também,
Estou pensando em fazer um projeto de extensão para ser um programa para meninas e meninos, né, pessoas que estão no ensino médio, conversarem sobre ciência, sobre liderança dentro da universidade. Ele até foi aprovado, mas por conta de todo do coronavírus aí, de todo o cenário, não acabou acontecendo, né, que era para acontecer esse ano. E o STEM para as Minas, assim, quando eu apresentei isso para elas, essa ideia, elas ficaram super felizes de tanto ajudar na divulgação para as pessoas se inscreverem, né, quando tudo der certo, quando passar esse cenário, e também para ajudar a conseguir patrocinador, né, e eu fico muito feliz, assim, porque o STEM para as Minas está crescendo aí a cada dia. Se puder, né, tem esse papel de também conseguir patrocinadores para iniciativas presenciais, enfim, tudo, assim, tá me ajudando em vários níveis, assim, tanto de pessoal quanto pensando melhor nas iniciativas, e é muito prazeroso, assim, participar desse time. Tanto no momento que eu tava, assim, mais afastada, eu fiquei assim, nossa, eu tenho que me esforçar para continuar, sabe? Porque faz muito bem para mim tá, assim, com esse grupo de mulheres, onde eu posso falar sobre ciência, onde eu posso pensar no meu papel como mulher dentro da ciência. Legal. Quem é a próxima? Então, eu acho que desde também do início eu tenho aprendido bastante, e acho que tem vindo mais com erros, que eu não gosto de chamar de erros, só aprendizados mesmo. No sentido de que tudo que eu estava pensando em implementando dava errado algumas vezes, no sentido, não tá tão efetivo, às vezes as pessoas não se sentindo motivadas em tal momento. Isso me possibilitou muito a pensar, colocar mais em prática, acho que o que eu coloquei mais em prática foi design thinking, não só do projeto e iniciativas nossas, mas também dentro do time. E tá sempre pedindo feedback de todo mundo. E vendo onde eu poderia restaurar ali no momento para parar, mas no longo termo também, no longo prazo, também construir algo muito melhor. Que foi que eu já tinha muito a mente de poder expandir mais o time, mas tendo todo o feedback anterior, me ajudou a construir o que a gente tá hoje, pensar na estrutura que a gente tá hoje, para fazer com que a gente não teria os problemas anteriores. E eu acho que também no início foi algo de design me ajudou muito. Eu já fazia um pouquinho antes, mas eles também não era o design, era só mais mexer no Canvas. Eu acho que o Sim pras Minas, ele, pelo menos até no momento, ele é um projeto onde você não precisa saber de muita coisa para estar nele, participando do lado atrás das cortinas. Tanto que pro trainee, eu coloquei algo que era tipo, você não precisa saber de nada. E também até abrir para homens também participarem. Então era mais para aprendizado mesmo. Não somente como manejar projetos, mas às vezes aprender ali na comunicação, aprender mais como é esse lado corporativo, apesar que a gente não chama toda uma corporação. Mas tá ali se engajando e conseguindo habilidades, aplicando habilidades. Eu acho que isso também para mim, fez tornar minha conexão com cientistas garotas no Brasil, tipo, muito, muito maior, o que eu gostei muito, porque eu não tinha tanto no ensino médio, nem na faculdade, e eu acho que isso é super necessário, construir uma rede, e com essa rede atuar com essas iniciativas, sabe? Não somente o Sim pras Minas, a gente pode escalar além do Sim pras Minas e pensar também em outros projetos trabalhando nisso. Então eu acho que, tipo, tem sido um aprendizado também muito enorme pra mim desde o início. Ai, que lindo. Pra mim, foi a mesma coisa que as meninas disseram já. Aprendizado desde saber fazer o design de um post até editar podcast. Então, assim, foi bem enriquecedor nesse sentido também, de aprender coisas novas e aprender a continuar com um projeto com pessoas que você nunca viu pessoalmente, né? Todas em um lugar do país. Isso também foi um aprendizado muito grande. E também nesse sentido, né, de perceber o quão profunda a desigualdade de gênero em exatas né, em tecnologia também.
pode até parecer repetitivo, mas eu acho que é necessária essa repetição até essa desigualdade acabar. E trazendo um pouco do que a Aline disse, que eu fiquei até assustada aqui, essa questão do professor ter comentado, né, que se você não está conseguindo, né, fazer o problema aí, não sinta-se mal. Estudos comprovam, né, que mulheres não conseguem fazer essa visualização espacial aí tão bem quanto os homens. E assim, eu li muito sobre isso e realmente, sabe, tem estudos que mostram que você vê objetos em 3D de forma espacial, assim, é mais difícil, não mais difícil, mas assim, homens se saem melhor nessas tarefas do que mulheres. Mas, por outro lado, estudos também mostram que mulheres saem melhor do que homens em algumas habilidades linguísticas. E você não vê nenhum professor falando para um homem, você não está conseguindo escrever? Fica tranquilo, né? Estudos comprovam que mulheres saem melhor em habilidades escritas do que homens. E em matemática também, sabe? Tem estudos que mostram que mulheres saem melhor do que homens em aritmética. Você já viu algum professor falar para um aluno, olha, fica tranquilo, se você saiu mal nessa prova de aritmética, é porque o seu sexo é realmente pior do que o sexo feminino nessas tarefas. Então, assim, é uma coisa absurda, sabe? E saber que isso acontece, sabe? Que tem professores que têm a coragem de falar isso para alunos, é muito, muito triste. Então, eu fiquei assustada com isso, mas eu só quis fazer esse comentário mesmo. Mas, assim, eu sou fã do STEM para Minas também. Eu acho que todo mundo devia conhecer esse projeto. E o de vocês também, Moira, sabe? Eu acho que todas as iniciativas que têm esse papel, sabe, de empoderar mulheres são muito importantes. E eu quero continuar aprendendo muito, né, com o STEM para Minas e com as meninas que fazem parte dele também. Bom, acho que é isso. Eu também fiquei meio chocada com esse relato, né? Porque o professor é alguém que tá ali pra te incentivar, pra te jogar pra cima, pra te ajudar, né? E fazer um comentário desse só desmotiva, né? Às vezes não, porque você não tem aquela percepção ali na hora. Mas quando você para pra refletir, assim, é pesado um comentário Sim, dele. muito. Bom, meninas, vocês querem falar mais alguma coisa, dar alguma dica, deixar algum recado? Fiquem à vontade. Eu acho que pra alguém que tá ouvindo, se você tá muito afim de começar um projeto parecido, ou até igualdade de gênero não tão, talvez relacionado à ciência, tecnologia, ou talvez até contra assuntos como sustentabilidade, coronavírus, saúde, eu encorajo muito a fazer. Mas pra mim, eu acho que o quanto mais específico de cada um focar em cada projeto é o ideal. Por exemplo, se você pensar em algum aplicativo, você pensar em resolver o problema, sei lá, de talvez violência contra a mulher nos Estados Amazonas, em uma cidade nos Estados Amazonas, sei lá, tipo Tabatinga, e também pensar em São Paulo, às vezes as soluções não vão ser as mesmas. Claro que a solução pode ser efetiva em São Paulo ou em Tabatinga. Assim, por exemplo, um aplicativo onde em São Paulo pode funcionar porque a internet é muito mais acessível, quanto lá pode ser muito mais difícil. E eu falo isso por experiência. Até também uma roda de conversa pode ser diferente, feita tanto em São Paulo quanto lá, por questão das pessoas terem tipo, elas cresceram de maneira diferente, sabe? Então, eu encorajo muito você a olhar na sua comunidade e pensar, estudar a sua comunidade, entender os dados, porcentagem, e ver como é que você pode aplicar aquilo lá, sabe? Porque eu acho que não vai ter soluções que vão ser consideradas sempre suficientes. Acho super importante todo mundo estar atuando no seu local também. Com certeza, né? Você conhecer o local que você vai atuar, eu acho que é a parte mais importante do processo. Porque você conhecendo, você sabe quais são os pontos fortes, quais são os pontos fracos, e aí você consegue moldar, né, aquele projeto para aquele ambiente. E aí, meninas, alguém mais quer deixar um recado? Eu posso agora. Só dizer que para as meninas que estejam
que se você em algum momento presenciar na faculdade, na escola, atitudes machistas que te façam se sentir desmotivada e te façam querer desistir de seguir seu sonho, porque o ambiente não te faz sentir bem-vinda, que faz parte desse local. Pensa que você usa isso como motivação para você se tornar uma cientista, uma mulher na tecnologia, não for. Assim, muito, não vou usar essa palavra, muito incrível mesmo, assim, que vai ajudar a mudar esse cenário e motivar outras meninas para que quando elas entrem nesse ambiente, elas não passem pelas mesmas coisas que você passou, porque vai ter diferente, você vai estar ajudando a mudar. Então, não usar como desmotivação e sim como motivação. É fácil falar, né, assim, não fique desmotivada, mas talvez usar isso como um suporte, assim, possa ajudar. Enfim, é isso. Eu queria aproveitar para divulgar as redes sociais. @STEM para as Minas, STEM, e @CiênciaPod. Ciência, POD, pode, tem o E no final. É isso. Então, galera, esse foi mais um episódio do podcast. Eu queria agradecer muito a participação das nossas convidadas. Sigam o @3eufba e o @uiufba para ficar ligado nos projetos que a gente está desenvolvendo no ramo. E sigam também as meninas para conferir o conteúdo fantástico que está sendo produzido por elas. Muito obrigada por ouvir a gente até aqui e até a próxima.